E aí, os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites da Liga dos Campeões, jogos de quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, sempre que eu postar vídeo aqui, você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica, beleza? Vamos lá então, começando aqui com os jogos do Paphos contra o Villarreal. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou trazer somente Champions League. Se você quiser ver os vídeos do Brasileirão aí em outro vídeo, já está aí no canal para vocês, provavelmente. Então dá uma olhada, beleza? Vamos lá. Começando aqui com Paphos e Villarreal. Esse jogo é bem interessante porque o Paphos é um time lá do Chipre e que é novo, né? É um time que foi fundado há pouco tempo, é um time que está aí, né, estreando na Liga dos Campeões e conseguiu um empate aqui contra o Kairat, teve uma derrota para cima do Bayern e depois um empate para cima do Olympiacos e também Estrela Vermelha, né? Já estamos aí na terceira rodada, já tivemos 3 rodadas da Liga dos Campeões, vamos para a quarta e o time só perdeu uma que foi para o Bayern de Munique, é justificável. Fez bons jogos ali contra o Kairat, teve um expulso, poderia ter vencido aquele jogo e também um empate fora de casa para o Olympiacos. Ficar de olho nesse Paphos, mas do outro lado também nós teremos aqui o Villarreal, que é a equipe de qualidade. Ele perdeu para o City, empatou com a Juventus e perdeu para o Tottenham. Nesse jogo aqui, o Villarreal é superior em relação ao seu adversário, né? Tem um elenco melhor. Eu acredito aí que o Villarreal vença. Nós temos aqui, ó, os atletas do Villarreal e os atletas do Paphos. Tem muito brasileiro, né? Inclusive o Davi Luiz está lá, ó, titular, zagueiro titular desse jogo, vai para o jogo. Então, ficar de olho nisso aí, mas de qualquer forma, o Villarreal é favorito. Nós temos odds aqui, ó, de 1,44 para a vitória do Villarreal, era 1,60. Nós temos também uma linha de handicap no menos um. Deixa eu ver aqui, menos um, ó. Menos um pagando 1,72. Então eu vou deixar essa dica para vocês. Acredito que o Villarreal vença por 2 gols de diferença ou mais. Se ele vence por um, devolve. Só tomamos head se o Paphos sair como vencedor ou conseguir arrancar um empate nesse confronto, tá certo? Então fica aí esse primeiro confronto, essas sugestões para vocês. Não descarta a possibilidade de sair acima de 2,5 também, viu? Um acima de 2,5 paga 1,62. Então é uma boa para esse confronto, porque o Paphos pode estar marcando um golzinho. No mesmo horário, às 14h45, nós vamos para o jogo do Qarabag contra o Chelsea. Né? Um jogo aí que o Chelsea é favorito, não tem para onde correr. Inclusive, eu gosto dessa cotação, tá certo? O Chelsea tem muitos desfalques, ó. Badiashile, Colwill, Palmer, Sterling. São vários desfalques do Chelsea, mas ainda assim o elenco é muito bom. Vocês podem ver aqui ó, o Delep, o Estevão, né, como eles falam lá, Estevão, Gittens, o Andrei Santos, brasileiro, o Gusto. Tem algumas mudanças aqui no sistema defensivo, né? Então, fica de olho nisso, mas de qualquer forma, Chelsea é favorito para vencer. E também eu gosto dessa linha de handicap aqui, ó, que está sendo oferecida, que é o menos 1,25 para o Chelsea a 1,78. Ele tem que vencer por 2 gols de diferença para ser green. Se ele vence por apenas um gol de diferença, perde metade. E aí nós temos uma odd melhor, né, para essa linha de handicap 1,78, porque se você fosse apostar aqui, ó, na vitória seca do Chelsea, aí você ia ter uma odd de apenas 1,36. Então, quando você pega o handicap, você aumenta o risco, mas em compensação aumenta o retorno. Então, eu acredito que o Chelsea cumpre essa linha aí. Fica essa sugestão para vocês. Agora, às 17 horas, nós vamos para o jogo do Ajax contra o Galatasaray. Falei meio britânico, né? Para quem não sabe, eu sou meio britânico também. Depois que eu viajei para a Inglaterra, eu virei meio britânico. Eu falo metade das palavras em inglês, metade das palavras em português. E aí está uma confusão danada no meu cérebro. Mas depois acostuma. Vamos lá. Esse jogo aqui eu vou deixar 2 sugestões para vocês. Uma, né, baseada aqui nos últimos confrontos, como vocês podem ver, ó, Galatasaray contra Besiktas 1-1, Başakşehir contra o Galatasaray 2-1, Galatasaray Bodø/Glimt 3-1, contra o Göztepe 3-1. Então, muitos jogos com ambas marcam, mesma coisa que Ajax. Ajax está sempre fazendo gol e sofrendo também. A maioria dos jogos é ambas marcam e esse jogo aqui não é diferente. Esse jogo tem tendência para ambas marcam.
odds baixas, né? Infelizmente tem odds de 1,42, mas é um ambas marcam que tem tudo para bater. E também outra sugestão que eu deixo para vocês é o Galatasaray empate anula, o draw no bet, é o DNB, 1,57 de odd, nós tínhamos odds de 1,80, caramba. Inclusive eu peguei essa odd aqui de 1,80, tá certo? Na abertura, depois caiu para 1,57, mas ainda é valor no meu ponto de vista. Se eu fosse sugerir um placar para vocês, seria um 2-1 Galatasaray, né? Não descarta a possibilidade de sair um 2,5, do Galatasaray vencer, ambas marcam gols. Tem todas essas possibilidades aí nesse confronto, então fica essas dicas para vocês. Depois nós vamos para o jogo do Benfica contra o Bayer Leverkusen. E nesse confronto aí, nós temos um duelo bem interessante, porque aqui ó, na tabela de classificação são duas equipes que estão precisando pontuar. Benfica, 3 derrotas seguidas, foi contra Newcastle, Chelsea e Karabag. Leverkusen tomou goleada do PSG, empatou com o PSV e empatou com o Copenhagen. E agora vem aí muito pressionados, precisando pontuar para poder se classificar para a próxima fase da Champions League. E aí, o que é que pode acontecer aqui, né? Eu vejo um jogo equilibrado, tá certo? Um jogo bem equilibrado, né? O Benfica ali no Campeonato Português sobra, mas quando realmente joga aqui a Liga dos Campeões sofre um pouquinho. Leverkusen teve uma temporada boa, né, ali no alemão, mas perdeu muitas peças, perdeu o treinador, se reformulou, e aí no cenário internacional também não é uma equipe que é muito competitiva. No geral, é um jogo equilibrado e o mercado, no meu ponto de vista, colocou aqui uma linha exagerada para o Benfica. Eu acho que ele não é tão favorito assim quanto as odds dizem, tá certo? Nós temos aqui uma linha no mais um para o time do Bayern, mais um Bayern a 1,50, então fica essa dica para vocês. Não acredito que o Benfica vai vencer por 2 gols de diferença. Se ele vencer é por um no máximo, então mais um Leverkusen a 1,50 é uma boa e também o ambas marcam, tá certo? Se eu fosse sugerir um placar para vocês seria 1-1, então ambas marcam pagam 1,57 e tem tudo para bater nesse confronto. O próximo jogo que nós teremos é o Clube Brugge contra o Barcelona ou Clube Brugge. Me corrijam aí se eu estiver errado, né? A pronúncia verdadeira dessa equipe. Mas, de qualquer forma, nesse confronto aqui, é bom ficar de olho numa coisa, ó. Vocês estão vendo aqui que no Barcelona tem um desfalque do Ter Stegen, do Rafinha, do Pedri, do Gavi, Garcia e Christensen. O Barcelona, ele não está muito bem fisicamente. No geral, os jogadores do Barcelona fisicamente não estão muito bem. Rafinha já era para ter voltado e não voltou. O Pedri aqui também. E aí tem o Yamal que está jogando, mas ele não está 100%. Vocês podem ver, o Yamal ele não está jogando aquele futebol todo que ele geralmente apresentou para a gente, né? O Barcelona tem o destaque aí do Ferran Torres, tem o destaque do Rashford, está jogando bem esses dois jogadores, mas esperava-se mais do Yamal, principalmente nesses últimos jogos ali no clássico contra o Real Madrid, o último jogo do Barcelona. Barcelona sentiu dificuldades contra o Elche. Então fica ligado aí porque o Barcelona ele tá oscilando um pouquinho, tá certo? Tanto é que vem 2 derrotas seguidas contra o Sevilla, né, e contra o Real Madrid jogando fora de casa. Vai enfrentar o Clube Brugge, que é um time organizado, é um time que gosta de gols, né, joga para frente, e nós temos aqui ambas marcam pagando em 44, tem tudo para bater. Infelizmente é uma de baixa, mas é um jogo com grande tendência para ambas marcam. E outra possibilidade que eu deixo para vocês é uma vitória simples do Barcelona, 1,50. Eu acho que é uma boa, mesmo o Barcelona apresentando esses problemas, ele pode estar vencendo fora de casa. Então fica essas duas sugestões para vocês, né? Barcelona vence, ambas marcam. Se eu fosse sugerir um placar para vocês, seria um 3-1 para o Barça, o jogo para gols, mas ficar ligado nessas questões físicas do Barcelona, principalmente para os próximos jogos, nem para esse, porque realmente o Clube Brugge é inferior em relação ao Barcelona. Mas os próximos jogos do Barcelona, principalmente contra boas equipes, não fique esperando muita coisa desse Barcelona não, porque ele realmente está com esses probleminhas físicos aí de oscilação também. Vamos agora comentar esse jogo do Inter de Milão contra o Kairat, é uma equipe italiana contra uma equipe do Cazaquistão. Também o Kairat tem muito brasileiro que joga, né? Inclusive já vi aqui, já reparei 2 desfalques, tanto é que no elenco titular
não teremos. Ó, esse Jorginho aqui tá naturalizado, né? Ah, não, é português. Mas beleza. Olha só. Inter também com algumas mudanças, como eu tô vendo aqui. É desfalques, né? Ó, é isso mesmo. O Thuram não joga. Tem alguns desfalques aqui, o time do Inter de Milão. Mas de qualquer forma, Inter favorito aí. Deve vencer esse confronto, deve sair acima de 2,5. Mas quando a gente vem ver as cotações, galera, isso aqui, ó, esse tipo de jogo eu não faço nada. Eu prefiro deixar de fora. Não compensa você pegar um jogo desse e botar numa múltipla. Às vezes o Inter se complica aí, tem um jogador expulso, erra pênalti, o árbitro rouba pro Kairat e aí você acaba se prejudicando. Esse tipo de jogo não agrega em nada. A gente se vai trabalhar em linhas muito esticadas, ó. A linha do jogo está aqui no -3, 3,25. Tá muito esticado. O Inter de Milão tem que vencer por 4 gols de diferença. O acima de 2,5 também bem lá no alto, ó, tá pagando o acima de 2,5 não, né? A linha do jogo tá no 4, o acima de 2,5 tá bem baixo. Então, 1,20 de cotação melhor ficar de fora, não fazer nada nesse confronto, porque é num jogo como esse que você bota, pode acontecer qualquer coisa aqui, inclusive nada, e aí você acaba se prejudicando, né? O próximo jogo que nós teremos é Manchester City contra Dortmund. Jogo interessante, né? Manchester City joga dentro de casa. Ele que está indo bem lá na Premier League. Os dois times estão bem aqui na Champions League também. E aí, olha só a forma que o City vem jogando dentro de casa. São uma, duas, três, quatro, cinco vitórias seguidas. Dortmund também vem de uma sequência boa. Venceu o Augsburg, se classificou em cima do Frankfurt, ganhou o Colônia, venceu o Copenhagen, teve um jogo duro ali contra o Bayern. Então, assim, é um jogo interessante, né? Tem chance aí do, do City vencer essa partida e cumprir o handicap. Então eu vou deixar essa dica para vocês. Menos um aqui, ó. Paga 1,62. Então fica essa dica para vocês. Se o City vencer por 2, ganhamos. Se vencer por um, devolve. E se o Dortmund sair como vencedor ou rolar um empate, nós perdemos essa. Mas o City provavelmente vai cumprir essa linha de handicap porque o time está encaixado, beleza? Depois disso, o penúltimo jogo que nós teremos aqui é o Marselha contra o Atalanta. E como vocês podem ver aqui na tabela de classificação, o Marcelo e o Atalanta estão oscilando um pouquinho, mas de qualquer forma não estão em situações mais complicadas como poderiam estar. Estão aqui se classificando, né, na zona de classificação, apesar de duas derrotas do Marcelo, mas ele enfrentou ali o Sporting e o Real Madrid acabou vencendo o Ajax. O Atalanta empatou com o Slavia Praga, venceu o Brugge e perdeu para o PSG. Marcelo é melhor, tá certo, galera? Joga dentro de casa, tem o seu mando de campo ao seu favor e deve vencer essa partida aí. Mas vamos numa proteção, vamos no draw no bet, 1,53 de odds, se ele empatar, devolve. Então estamos protegidos aí nessa operação. E para finalizar, nós teremos Newcastle contra o Bilbao. E nós temos aqui um time de Premier League jogando contra um time de La Liga. Esse Bilbao, eu acreditava mais nele, né? Eu tinha mais expectativa. Ele não está cumprindo suas linhas. Eu peguei uma sequenciazinha de headshots aqui no Bilbao, ó, contra o Elche, contra o Getafe. Dentro de casa ele perdeu. Jogou melhor, mas perdeu. Contra o Real Sociedade tomou um gol nos acréscimos. A gente tava levando mais 0,25 aqui e acabamos tomando head. Então, fica ligado que esse Bilbao oscila muito. E o Newcastle tá bem demais dentro de casa. Venceu Nottingham, Benfica, Fulham, Tottenham. Então, o Newcastle deve vencer essa partida aí. Tem odds de 1,53. Fica essa sugestão para vocês, beleza? Newcastle para vencer. E como vocês bateram a meta do último vídeo, vou deixar o bilhete pronto aí na tela para que vocês possam conferir esse Champions League aí. Se você, nesse vídeo de hoje, você deixar o seu comentário, bater 10 comentários e 40 likes, amanhã, no próximo vídeo, eu trago aí mais um bilhete pronto para vocês. Por isso que é importante comentar qualquer coisa aí nos comentários, deixar o like, compartilhar com seus amigos. É isso, tamo junto, até o próximo vídeo do canal.